Opa, gente, e aí? Bem-vindos a mais um vídeo. Acho que minha voz está um pouco melhor dessa vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre User Detail Service. Como vocês podem ver, não podem ver, mas quando vocês vão ver, eu tô agora usando o Obsidian. Eu migrei totalmente para o Obsidian. Tem um motivo especial, mas migrei para o Obsidian, tá? Aí aqui agora eu vou trabalhar melhor por aqui. Enfim. Na última aula a gente viu um pouco sobre User Details, né? E o desafio era entender, né? Pesquisar um pouquinho sobre User Detail Service, que é o que eu vou explicar na aula de hoje, né? Vamos para a aula 17 então, né? Aqui tem aqui as anotações, né? Inclusive vou marcar isso aqui como gravado, né? Já tô gravando. Enfim, beleza, vamos lá. Eu não quero exatamente só ler, eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Inclusive, deixa eu mudar para o modo escuro, configurações, valência, deixa eu mudar para o modo escuro, porque eu acho que fica mais fácil de vocês lerem. Enfim, dá um Ctrl mais aqui também, beleza. Ó, bom, a gente já criou a classe de User Details, beleza. Agora a gente precisa de uma outra classe, né, de uma outra classe que vai implementar o nosso User Detail Service. A utilidade dessa outra classe, né, que vai implementar essa outra interface, é localizar e retornar um objeto do tipo User Details. Ou seja, a gente vai ter na nossa base de dados ali as informações, e o User Details Service vai buscar essas informações do nosso usuário e vai entregar no formato do User Details, né? Vai ser uma instância dessa classe que implementou o User Details. Então, aí beleza, como que isso funciona? Durante o processo da autenticação, né, o Spring Secret ele vai usar um gerenciador de autenticação, que é o Authentication Manager, que a gente não criou ainda, vai criar depois, para verificar as credenciais do usuário. Esse processo ele vai envolver o uso do User Details, que ele vai User Details Service, que vai pegar e carregar esses detalhes do usuário. Quando a gente implementar essa interface, também vai ser necessário implementar o método load user by username, o qual que vai buscar os dados do usuário no nosso banco de dados e criar um objeto user details. Beleza, aqui tem um exemplo de como implementar, mas eu já vou mostrar para vocês no próprio VS Code. Vamos para o VS Code, que a gente implementa ele no nosso projeto. O VS Code está no modo claro, peço desculpas aí já, né? Ele é um pouco mais complexo de mudar de cor. Inclusive isso aqui tá no projeto errado. Beleza, aqui. Claro, não tem nada a ver, é só um projetinho um código que eu tive que fazer pro serviço. Nada, não tô espalhando nenhuma informação da empresa, né? Tá suave. Não vou nem cortar. Beleza. Aliás, eu não fiz o commit com vocês, né? Do User Details, né? Então vamos lá. Fit non add user details. Blau. Sync changes. Beleza. Agora a gente vai criar nossa classe, né? Primeiro a gente vai ter que criar. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que implementar uma mudança no nosso usuário, não service, na verdade, no repositório, usuário repository, porque a gente precisa de um método para buscar o nosso usuário pelo username. Então a gente vem aqui, coloca um transactional, read only, beleza. Aqui, usuário, find by user name string username. Mais uma coisa, eu acho, vou verificar aqui, peraí. Tava certo. Essa aqui não é a classe que a gente implementa, na verdade, essa daqui do Transaction Annotation. E aqui a gente não vai usar o username, né? Porque tem que verificar o que a gente colocou aqui. Aqui, né, no nosso modelo do usuário, a gente colocou apelido. Então não é username, é apelido. Aqui é apelido. E aí ele vai funcionar. Se não ia dar errado, não ia funcionar. Beleza. Com isso a gente terminou as alterações que a gente precisava fazer no nosso repositório. Agora a gente vai criar um User Details Service. Para isso a gente vai aqui no próprio Services mesmo. Eu vou criar aqui um New File, Class, User Details
service porque a gente está implementando user detail service. A gente pode até criar uma pasta aqui dentro de service chamada implementação só para tipo separar esse service dos outros. Enfim, aqui ele vai ter que implementar, né, o user details service. Beleza. Ele já está reclamando que a gente tem que sobrescrever, mas antes da gente sobrescrever, vamos adicionar aqui uma anotação de serviço, né? Que, como eu já falei, ela é utilizada em classe de serviço, né? Para indicar que essa classe ela vai ter uma lógica de negócio da aplicação. Beleza? Beleza. Como a gente já fez até uma alteração no nosso repositório, é óbvio que a gente vai usar ele. Então vamos já adicionar ele aqui. User repository. Na verdade aqui não é user, né? Usuário. Usuário repository. Usuário repository. Eu esqueço que aqui eu tô colocando em português só pra mostrar, né? A ideia era só pra mostrar que não precisava, né? Mas eu tô acabando me confundindo vez ou outra. Olha lá. Vamos lá agora adicionar o nosso método que não está implementado, que é esse user load, user details load by username, string username, tal. Beleza, vamos lá. Então aqui a gente vai vir usuário igual a this user repository find by apelido, e a gente passa o username aqui. Eu vou deixar apelido também, que aí ele fica padronizado. Beleza? Beleza. Aqui a gente vai ter que verificar se ele encontrou, né? Então a gente vai vir em objects. Opa, tá escrito tudo torto. Objects.isNull, né? Para verificar se aquele usuário é nulo. Se ele for nulo, a gente vai lançar um novo erro, né? A gente vai mostrar um erro para o usuário ou para o sistema, né? Username not found exception. Beleza, beleza. Aí, se tudo der certo, a gente vai ter que retornar um novo. No caso, eu chamei de user string security, né? Mas é o user details. Aí aqui a gente vai passar o usuário.get id, usuário.get apelido, usuário. Na verdade, calma aí. Usuário.get password. Não, get senha, na verdade, isso. E aqui usuário.get profiles. Se não me engano, tudo certinho. ID, username, password e isso daí. Agora a gente só jogar tudo aqui para baixo para ficar bonitinho. E a gente formata. Beleza. Com isso, a gente já tem a nossa implementação do user details. É só isso. Ele é bem simples. A gente só implementa essa classe aqui e sobrescreve essa, né? Procurando o usuário, se não encontrar, a gente retorna alguma coisa, né? Porque ele até pede aqui, ó, esse que é o erro que ele está usando. Se encontrar, a gente vai retornar um user string security ou um objeto do tipo user details, né? Então você vê aqui, ó, ele até marca aqui, ó, user details. Se eu marcar aqui, ele vai lançar isso aqui como isso aqui sendo uma instância do user details. É interessante aí pra vocês. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Já, aliás, quase que eu esqueço, né? Vamos voltar ali pro Visidium só para eu mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer para a próxima aula, né? Por assim dizer. Não é exatamente uma aula, né? Mas para o próximo vídeo. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre o JWT. É um método de autenticação e a gente vai usar ele. Então, deem uma pesquisada aí no que é, como funciona. Dá uma olhada assim por cima, não precisa ser nada tão aprofundado, mas é bom. Enfim. Com isso a gente termina esses desafios e fica esse aqui para a próxima aula. E é isso aí. Valeu. Fui.